Oi, bom dia a todos. Hoje o dia é terça-feira, são 15 para as 8 da manhã, do dia 17 de março de 2020. Só coloquei essa máscara aqui, tá, para ilustrar o momento que nós estamos passando aqui, que é o do coronavírus. Só isso, tá? Só para situar, porque eu sei que daqui a algum tempo posso rever esse vídeo e ter mais ou menos uma noção do que estava acontecendo. Não tem necessidade nenhuma de usar essa máscara agora, mesmo porque eu estou sozinho aqui dentro, né? Então não tem necessidade. Bom, o vídeo de hoje ele é uma continuação do vídeo anterior. E no vídeo anterior eu havia comentado a respeito da minha data de nascimento, do dia, mês e ano que era fictício, tal. E para comprovar o que eu havia comentado, eu tenho aqui uma foto, tá? Deixa eu até botar aqui para ficar bem claro. Tenho essa foto aqui, ó. Ok? Deixa eu... Aqui, ó. Essa foto é a foto de casamento do meu pai, Paulo, e da mãe, Rosita. E essa foto, ela tem atrás uma dedicatória, tá? Aqui, ó. E a dedicatória tem a data ali embaixo, correto? Você vai conseguir ver certinho aqui, ó. Mas tá aqui, ó. 7 de maio de 1966. 7 de maio, que é exatamente o que eu havia comentado anteriormente, que foi a data escolhida para o meu nascimento em virtude do casamento, tá bom? Então essa aqui é essa foto, a dedicatória que está escrita aqui atrás está escrito o seguinte, ó: aos queridos pais, uma recordação do nosso casamento, Rosita e Paulo, 7 de maio de 1966. É essa a dedicatória que tem aqui atrás, ok? Bom, então, continuando o mesmo raciocínio, né? A questão da existência dessa data, tranquilo. O que me coloca um segundo questionamento. Bom, de que maneira esse neném apareceu para o casal? De onde é que surgiu esse neném? Como é que houve esse contato? Como é que a dona Rosita e o seu Paulo ficaram sabendo da existência dessa criança? Ou como que as pessoas souberam que existia um casal que tinha essa intenção? Então, isso são lacunas, né, que continuam sendo lacunas. Não tem uma explicação lógica. E aí eu vou entrar num ponto muito importante, que é a questão das brigas. Toda vez que havia uma briga, e as brigas elas aconteciam assim, 90% era Dona Rosita e Michel, né? A gente bateu muito de frente, muito. E em todas as brigas sempre surgia uma história. E a partir do momento que a história número 1 surgia junto com ela uma dúvida. O tempo passava, acontecia uma outra briga e aparecia uma história número 2. Aí você fazia um contraponto com a história número 1. Ó, isso não tá batendo, isso não tá batendo. O tempo passava, outra briga, história número 3. E assim sucessivamente. Então, com o passar do tempo, com o passar das brigas e com o passar das histórias, eu comecei a ficar muito confuso realmente, porque eu não sabia o que era verdade e o que era mentira. Porque a cada nova briga, uma nova história. E qual delas era verdade? Não tem como saber. Então assim, ó, eu vou falar o que eu me recordo, tá bom? Eu acredito, posso estar enganado, que por volta dos 7, 6 anos tenha acontecido a primeira briga da qual eu me recordo da primeira história. O que aconteceu? Foi dito para mim, isso é uma coisa que já vinha sendo falado há um bom tempo, porque dentro da minha família, o meu pai, ele é moreno, ele não é negro,
ele é moreno, né? Tem cabelos castanhos. A minha mãe, ela é Dona Rosita, né? Ela é loira, né? Olhos claros. Meus dois irmãos, que são filhos legítimos, que essa é uma outra história, depois eu vou contar, né? Nós temos uma diferença de 4 anos entre um e outro. Eu sou o mais velho, tá bom? Eu tenho uma menina que se chama Daniela, que é a do meio, e o Natan, que é o mais novo. Todos os dois nasceram loiros, de olhos claros. Eu era o único, né, eu não sou considerado negro, né? Não é essa a questão. Mas dentro da nossa família, sim. Tanto é que a minha mãe chama meu pai, né? Chamava, o apelido do meu pai, Paulo, era Nego. Amor, Nego, vem cá, Nego, vem cá, Nego, vem cá. Eu cresci ouvindo isso. Eu não, eu era chamado de Michel normalmente, mas por ser dentro de uma família de origem alemã, eu era o negro da história também, tá bom? E a história que eu escutava era o seguinte, que havia uma cachorrinha, essa cachorrinha tinha vários filhotes, os filhotes eram todos branquinhos, e entre eles existia um que era pretinho, mas esse cachorrinho ele era amado como qualquer outro. Isso eu cresci escutando. Depois de um tempo eu fiquei, tá parecendo aquela historinha do cisne, né? Do cisne negro lá. É, na verdade não deixa de ser. Mas foi o jeito que a dona Rosita achou de contar a história. Bom, até a primeira briga. Eu não sei especificar direito como foram as palavras, como foi a situação em si, nem me lembro do motivo dessa briga. O que eu me lembro foi que foi dito então que eu era uma criança adotada porque meus pais haviam morrido num acidente de carro. Nesse dia que essa história veio à tona, a minha irmã, a Daniela Kirchner Herbst, nós tínhamos um relacionamento de irmão mesmo, sabe? A gente não se desgrudava, a gente era grudado que nem unha em carne. E a partir desse dia em diante, a Daniela simplesmente não falou mais comigo. A Daniela só veio saber da minha adoção depois de muito tempo, tá? Eu até me atrapalhei aqui um pouquinho porque a cronologia não é essa. Eu fiquei sabendo da minha adoção por volta dos 5, 6, 7 anos. A Daniela também veio saber por volta dessa idade. Mas para ela a adoção foi mais chocante que para mim. Eu não sei, eu posso até falar uma besteira agora, mas eu acredito que para ela, o fato de saber que eu não era o filho legítimo da Dona Rosita e do seu Paulo, mostrou para ela que eu não era o irmão dela. Né? E ela se sentiu traída com isso. Então aquela cumplicidade que havia entre nós dois se desfez e nunca mais foi feita. Hoje eu posso dizer para vocês, vai fazer mais de 25 anos que eu não vejo a minha irmã. Eu não falo com a minha irmã há mais de 25 anos, tá bom? Mas voltando à minha história. Veio a história do cachorrinho e numa briga a mãe falou então que eu era uma criança adotada que meus pais haviam morrido num acidente de carro. Ponto. O tempo passa. Eu tenho certeza quanto a isso. Eu sempre fui um cara muito rebelde. Sim. Eu tenho certeza que eu decepcionei em muitos aspectos. Tanto a nível intelectual, porque eu sempre fui considerado o mais burro da família. Sempre, 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 sempre. Eu era o tanso, eu era aquele cara que não aprendia tabuada, eu era aquele cara que tirava sempre as notas mais baixas no colégio, eu era aluno problemático. E eu me via assim também. Eu era bom em tudo que não fosse relacionado ao estudo. Tudo que não fosse relacionado à inteligência, eu era bom. Me manda fazer qualquer esporte. Eu botava na minha cabeça que eu tinha que ser o melhor. Eu fazia vôlei, eu tinha que ser o melhor. Eu fazia futebol, eu tinha que ser o melhor. Eu não era, mas eu me esforçava muito para ser. E eu me destacava. Eu me lembro que quando a gente fazia a divisão das equipes, eu não era o primeiro, assim, mas eu já era o segundo ou terceiro a ser chamado. Isso me deixava bem tranquilo. Só, pô, o pessoal gosta do que eu estou fazendo. Tem um cara que é melhor do que eu, então eu tenho que chegar nesse cara, entendeu? Aquela coisa de disputa. Eu sempre fui muito competitivo. Já na questão intelectual, não. Porque eu tive muita dificuldade de aprendizado. Muito. E aí, tem uma outra questão também. A minha alfabetização foi uma alfabetização diferenciada, porque como eu fui criado por uma família, né, de alemãs,
eu fui alfabetizado em alemão. Então eu não aprendi o português, eu aprendi a falar alemão. E quando eu entrei na minha fase escolar, eu estava falando alemão e os caras falando português, não se entendia. Isso para mim foi muito complicado, essa transição de ter que entender o português, de aprender a falar o português, entender o que era aquilo, porque até o momento para mim a língua alemã era a minha língua de origem, né? Então houve vários conflitos nessa questão. E de novo, durante uma briga, foi contada a segunda história, que os meus pais não haviam morrido em acidente nenhum, que eu havia sido deixado num orfanato de um hospital, e o hospital era o Hospital Pequeno Príncipe, na cidade de Curitiba. Ponto. Aí já me veio outro questionamento. Tá, fui deixado no hospital, num orfanato, né? Que foi contado pra mim. No Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba. Eu fui deixado lá por quê? Ah, porque teus pais não quiseram mais e te deixaram lá. Tá bom? E como é que aconteceu? Bom, aí a história que me contam é que nesse hospital, o seu Paulo e a Dona Rosita começaram a frequentar à procura de uma criança. E andando pelos corredores, acharam várias crianças no berçário, papapá. Estava eu sentado numa cama, com uma bolacha Maria em uma mão, um carrinho sem roda na outra mão, e quieto. Eu era uma criança muito quieta. Pequena, miúda e quieta. E isso chamou a atenção da Dona Rosita de São Paulo. E eu fui um dos escolhidos ali, né? Fui o escolhido em questão. Foi feito todo o trâmite legal, papapá. E, inclusive, o meu tio Renato, né, que é irmão da minha mãe, o Renato Kirchner, ele esteve também nesse local, me viu e tal, né, fez algumas visitas. E até o momento da minha adoção, foi assim que aconteceu. E aí eu fui adotado e me trouxeram para Rio do Sul. Quando me trouxeram para Rio do Sul, meus avós, em especial o meu avô, né, o Opa, que é o seu Heinz, pai da dona Rosita Kirchner-Herbst, segundo o que me foi falado, ele olhou e falou assim, olha, eu não quero essa criança aqui em casa não, porque ele está muito raquítico, ele vai morrer, e eu não quero me apaixonar por uma criança que logo logo vai morrer, então eu não quero ver essa criança. Isso deixou a mãe bastante revoltada, bastante brava, e ela me pega, ela e o pai, e voltam para Curitiba. Essa é a história que me contaram. Beleza. O tempo passa, eu vou crescendo, vou me tornando adolescente, com todas as minhas rebeldias de uma adolescência, meus questionamentos, de onde vim, por que que eu fui adotado, por que me abandonaram, né? Questionamentos normais de uma pessoa, de uma criança, de um pré-adolescente que foi adotado. Numa outra briga, uma outra história. Não foi assim. Você não foi abandonado num orfanato, num hospital. Você foi abandonado na rua e uma senhora te adotou e essa senhora, ela morava sozinha numa casa, isso tudo em Curitiba, tá? Ela morava sozinha numa casa no bairro Santa Felicidade. São essas lembranças que eu tenho. Ela morava sozinha nessa casa e essa senhora, ela tinha uma manicure que fazia as unhas dessa senhora e também fazia as unhas da dona Rosita. Então essa manicure seria o elo de ligação entre as duas. E numa conversa com essa manicure, a dona Rosita expressou sua vontade e a sua procura de uma criança, a manicure sabendo dessa questão da senhora que havia achado na porta de casa uma criança numa caixa de sapato, aquela velha história, né? Bem floreada, bem, né? Então essa manicure fez o elo de ligação entre a dona Rosita e essa senhora. De onde vim, como vim, não se sabe. Se tinha nome, não se sabe. Mas essa história foi contada. Beleza. Bom, o tempo passa, né? Eu me torno adolescente, com todas essas histórias na minha cabeça, mas, de certa maneira, ainda dentro de uma situação normal. Tá bom?
Vou parar o vídeo por aqui, vou continuar no próximo vídeo.